Se você é aquela pessoa que gosta de novidade e quer saber o que é que vai mudar no MEI agora em 2024, eu trago para você novidades. Então a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre os limites, né, para você se manter no Simples Nacional, também sobre a questão do nome fantasia do MEI e como é que você faz para parcelar, em que instância que pode estar o seu débito. Fica aqui comigo. Seja bem-vindo ao Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae para você que é empresário e empreendedor. Então, acesse os conteúdos aqui na nossa descrição e vem com a gente. Eu sou Wagner Gomes, orientador de negócios do Sebrae, trabalho com empreendedorismo e atendimento aos empresários há cerca de 12 anos e estou sempre aqui com vocês. Então, a gente chega trazendo as novidades para 2024 para o microempreendedor individual. A primeira, a gente lembra, o microempreendedor individual que possui pendências pode ser desenquadrado do Simples Nacional. E o que é que a gente tem nesse cenário aí meio complicado? É o seguinte, a gente precisa lembrar que o microempreendedor individual precisa efetuar os pagamentos das suas mensalidades, que a gente conhece como DAS, né, popularmente os boletos, e fazer a declaração anual de faturamento. Isso é uma obrigação que todo microempreendedor individual tem que fazer. Quando não se faz, a gente fica sujeito às sanções da legislação. Então, em setembro de 2023, foi disponibilizado os termos de exclusões lá no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional e do MEI, para quem está com atrasos ou não cumpriu com as obrigações do processo, né? E aí sua dívida pode estar tanto na Receita Federal ou ainda já está na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Esses termos, eles são eletrônicos, ficam lá na base do Simples Nacional. É importante que você acesse, você consegue acessar com um código de acesso, é muito simples de fazer. Mas a mensagem é enviada e o microempreendedor individual precisa saber que ele tem a obrigação de saber desse cumprimento que se faz necessário. Se você acessar, você fica sabendo com a leitura ciente, mas se não acessar, ainda assim você sofre as sanções, porque está escrito na letra fria da lei, vamos dizer assim, tá? Existe um prazo, então, de 30 dias para quem faz a leitura dessa mensagem, para quem fez ou não, né? Porque a gente está falando de setembro de 2023. Então, se você leu essa mensagem, você teve aí 30 dias para regularizar a sua situação. Se você não fez a leitura, a lei diz que você tem 45 dias a partir do momento que essa disponibilização do termo de exclusão é postada lá no sistema. Então não tem muito para onde correr, né? Falando a linguagem mais popular. A gente, infelizmente, vai sofrer com a sanção da exclusão do processo. O MEI que aderiu à regularização, se porventura você estava na situação de irregularidade e porventura você já fez o seu parcelamento ou efetuou o seu pagamento de vez, pode ficar tranquilo, você não precisa fazer mais nada. Porém, se você fez a adesão ao parcelamento, seja ele qual for o modelo, e você não cumpriu, cuidado, pode ser que você também sofra essa sanção da exclusão do Simples Nacional, infelizmente. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, esses CNPJs de microempreendedores individuais serão excluídos do Sistema Simples Nacional. Falando do MEI, é especificamente o CIMEI, que é o Simples Nacional do MEI. O que é que a gente tem aí de opção agora? Até 31 de janeiro de 2024 é o prazo limite para você fazer a regularização. Como é que vai funcionar? Você faz a adesão à regularização pagando tudo de vez, se você puder. Se você não puder, você adere ao parcelamento. E se a sua exclusão foi exclusivamente por esse motivo, ou seja, pelos débitos que você tinha, depois que você fizer a adesão ao parcelamento ou efetuar os pagamentos de vez, você consegue voltar para o sistema do Simples Nacional ou do CIMEI e também voltar a ser MEI. E por que eu falo dessa forma, gente? Ser excluído do Simples Nacional é bem complicado porque o regime tributário do Simples Nacional, como o próprio nome dele diz, ele é bem simples, né? Quando a empresa, o empresário, faz o pagamento dos seus tributos de uma forma única, em uma única plataforma. Se porventura você for excluído, a empresa fica obrigada a trabalhar com outro tipo de regime tributário, que aí seria o lucro presumido ou lucro real. E é bastante complicado fazer isso. Então é importante que, se você estava com pendência ou está com pendência, faça a adesão
ao parcelamento, ou se você tiver condições, faça o pagamento de vez, para que você consiga voltar ainda até 31 de janeiro de 2024 a ser incluso na lista dos empresários, dos empreendedores e no caso do MEI, que está incluso no CIMEI ou no Simples Nacional. Se a exclusão então foi somente por conta da falta de pagamento, depois que você faz a adesão, você volta para o CIMEI sem nenhum tipo de problema. Mas lembre-se do prazo, de 31 de janeiro de 2024. E aí você pergunta... O que acontece, além do que a gente já falou aqui, para quem é excluído do regime do Simples Nacional? Eu trouxe 3 coisas bem importantes e que podem impactar muito no seu trabalho e na sua atividade. A primeira delas é que você não vai conseguir fazer emissão de notas fiscais. Então você que trabalha, né, com clientes que precisam de nota fiscal, se você for excluído do regime, você não vai conseguir fazer a emissão de sua nota fiscal. O débito vai ser encaminhado para o seu CPF, então é um outro prejuízo. Além da sua empresa ficar com problema, você também vai ter restrições com o seu CPF. E também os seus alvarás podem ser suspensos, então é muito importante que a gente consiga fazer a adesão ao processo de regularização para que você volte ao regime do Simples Nacional e não sofra essas sanções. A gente traz também uma outra mudança que ocorre agora em 2024, é que o nome fantasia do microempreendedor individual foi excluído do formulário lá da inscrição do MEI. Toda vez que você for fazer um novo MEI agora, ou quem já era, não tem mais nome fantasia registrado lá no processo. Mas você que é MEI e quer registrar a marca do seu negócio, né, o nome que você inventou, você ainda assim pode fazer o registro de marca. Aí a gente já fala de registro de marca. E aqui no Sebrae Talks a gente tem vídeos que falam sobre esse conteúdo. A gente lembra que o registro de marca então é feito na plataforma do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O site é www.gov.br/INPI. E se você for registrar sua marca, você vai ter pagamentos a serem feitos de taxas mínimas, né? Tem que fazer um acompanhamento do processo, cuidado para não perder os prazos e também, a cada 10 anos, você precisa lembrar que precisa renovar o registro da sua marca. E aí a gente falou muito sobre a questão da regularização das suas pendências no MEI. E como é que a gente tem que fazer? Efetuar os pagamentos, e aí você pode fazer o pagamento de maneira única, se você tiver condições, ou parcelar as suas dívidas. Porém, existem 2 formas da sua dívida estar inscrita no MEI. Quando ela está na modalidade, vamos dizer assim, um pouco mais simples, ela ainda está no Simples Nacional. E quando ela já está numa instância mais elevada, ela é encaminhada para a dívida ativa da União. Como é que a gente pode saber aonde está? Se você acessar o Simples Nacional, você vai conseguir verificar, ou se você acessar também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, você vai conseguir. Mas eu vou trazer aqui uma maneira mais simplificada de você saber se sua dívida do MEI está somente na base da Receita Federal, pelo Simples Nacional, ou se já foi encaminhada para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E qual é a diferença? Para a gente trazer em modos mais práticos, pense que você tem uma dívida numa loja qualquer, que você fez umas compras e não conseguiu quitar. Essa loja tem vínculo com aqueles órgãos de cobrança, SPC, Serasa. Por um tempo a loja tenta te cobrar, você não conseguiu pagar, e aí essa loja chega um momento que manda para esses órgãos, então o seu débito passa a ser do SPC ou do Serasa. Obviamente ainda com vínculo com a loja, mas quem vai te cobrar e que tem a obrigação de fazer as negociações com você são esses órgãos. Essa questão da dívida ativa da União, de onde está o débito do MEI, é um pouco isso. Se ela ainda está na base da Receita Federal, tá no momento ainda mais simples, vamos dizer assim, ainda só na instância da Receita. Quando a Receita Federal percebe que já ultrapassou o que poderia acontecer, seja os limites de valor, seja o prazo, aí ela encaminha para a dívida ativa da União. Essa dívida geralmente sai no Diário Oficial da União, ela é muito mais grave, ela causa sérios problemas para você. Então, vamos mostrar agora como você fica sabendo onde está a sua dívida do MEI. Você pode acessar o PGMEI, a gente traz aqui na tela, e aí quando você, depois que digitar o seu CNPJ, você vai clicar em emitir guia de pagamento DAS, e lá depois vai aparecer para selecionar o período anual. Você seleciona o período anual. E aí, o exemplo que a gente traz aqui, observe que tem uma tela que a gente chama de pop-up, é uma janela que fica na frente e que você não consegue fazer muitas coisas, mas essa nossa que a gente está mostrando aqui, ela mostra que o exemplo aqui traz a dívida que foi encaminhada para a dívida ativa da União, tanto a Previdência Social, que aí está como descrito o INSS, e também o imposto do ISS, que seria da prestação de serviço. Então, os 2 débitos que são
contidos lá na DAS foram encaminhados para a dívida ativa da União, porque essa caixa, vamos dizer assim, apareceu na frente da tela. Então isso é um encaminhamento e tem toda a explicação, né? Você observando, veja que tem aí PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Aqui é um exemplo de uma pessoa que teve, né, um MEI que teve seu débito encaminhado para a dívida ativa da União. E os dois débitos, tanto o INSS quanto o ISS. Lembrando que MEI que trabalha com comércio teria ICMS, que não é esse caso do exemplo aqui. Essa outra tela que a gente mostra, esses meses aí, tem 2 meses que foram encaminhados para a dívida ativa da União, só foi o ISS. A Procuradoria, a Receita Federal, melhor dizendo, não encaminhou a parte do INSS. Então aí tem somente os R$5, e aí você teria que resolver essa situação com a Cefaz Municipal. Procura a Cefaz Municipal para ver como é que você resolveria num caso como esse. Se fosse o ICMS, que é o imposto de R$1, você procuraria a Cefaz Estadual, que aí nesse caso só foi o imposto do ISS, não foi do INSS, tá? Pode ser que um mesmo empreendedor tenha alguns anos encaminhados para todas as instâncias e o mesmo CNPJ, outros que foi somente o INSS, somente o ISS, somente o ICMS. Então é importante você fazer essa verificação de como a gente está mostrando aqui. E essa próxima tela que a gente traz aqui agora mostra sem ter um pop-up na frente, ou seja, sem ter uma janela na frente. Aqui está mostrando os valores com juros, com multas, mas aqui é um exemplo de que ainda não foi para a dívida ativa da União. Esse está apenas no âmbito da Receita Federal, vinculado ao Simples Nacional. Então a gente traz aí os dois exemplos. Por aí você consegue identificar. Por que a gente está explicando isso? Porque a partir daí você vai fazer o seu parcelamento. Para quem tiver com o débito na Receita Federal, na base do Simples Nacional, vai fazer o parcelamento através do Simples Nacional. A gente tem aqui no Sebrae Talks também vídeos que tratam do assunto do parcelamento. Você pode assistir e a gente mostra o passo a passo de como é que faz o parcelamento, tá? E aí é na base do Simples Nacional. Se a sua dívida já foi encaminhada para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e está na dívida ativa da União, é um outro local que você faz o parcelamento. É no Regularize. Então o site é regularize.pgfn.gov.br. E aí a gente traz o exemplo da tela só para você reconhecer qual é a plataforma que você vai fazer. É importante você saber que você pode acessar através do Gov, através de certificado digital ou fazer um cadastro para você. E aí, entrando lá, você tem a opção de identificar quais são os valores de suas dívidas. Você pode fazer uma declaração do que é que você teve de rendimentos ao longo dos anos para que a Procuradoria veja qual é a sua capacidade de pagamento. O que é que a gente lembra, gente? Independente de sua dívida estar na dívida ativa da União ou estar no âmbito normal, o MEI tem a obrigação de cumprir com os pagamentos, mas você precisa entender que você também não pode aderir parcelamentos e não efetuar os pagamentos. Isso também é muito grave. Então, faça um cálculo de como é que está os seus ganhos, a sua capacidade financeira, para que você não faça adesões aos parcelamentos e não consiga cumprir, porque isso pode ser pior ainda. Então a gente deseja para aquelas pessoas que estão nos assistindo, você que é microempreendedor individual e está com débito, está em tempo de resolver, até 31 de dezembro de 2024 você pode voltar para o sistema do Simples Nacional do MEI, que é o CIMEI, que é muito mais fácil, e regularizar a situação. A gente espera que esse conteúdo tenha sido importante para você. Se você lembrou de alguém que também precisa dele, encaminha. E não esquece, deixa seu comentário que a gente vai responder a todos eles. Um abraço e até a próxima!